sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Rocha, você está no canal A Corrente e eu tô aqui hoje dando continuidade a vários vídeos que nós estamos produzindo sobre material didático para EAD ou para ensino remoto. Nesse período aí de Covid-19, de isolamento social, em que as aulas estão sendo aplicadas de maneira remota, nada mais importante do que nós termos aí uma discussão sobre esse assunto. E eu, que sou doutoranda em educação, inclusive a minha pesquisa de doutorado vai se centrar na parte de produção de material didático, eu tô aqui hoje para auxiliar vocês. Nós já fizemos vários vídeos, esse é o terceiro vídeo da série que nós estamos falando sobre material didático. É interessante, se você então acha relevante, se você precisa de ajuda, também nos ajude, inscreva-se no canal, dá o seu like aqui no vídeo, já compartilha nos grupos de professores. O nosso objetivo, a gente até acho que é bem válido, porque o nosso objetivo é chegar ao maior número possível de professores. Nós sabemos que já tem escolas em que estão sendo utilizados vídeos, né, para inclusive o trabalho com os professores, coordenadores pedagógicos estão adaptando o material e eu acho que é super válido para você, professor. E a gente está aqui nesse sentido, para auxiliar você, professor e gestor, na aplicação e desenvolvimento desse material didático. No vídeo 1, nós falamos sobre o que é o material didático síncrono e assíncrono. Nós estamos falando do material didático assíncrono, que é aquele em que nós não temos a comunicação entre professor e aluno simultânea, ao mesmo tempo. Então nós estamos falando de videoaulas como essa, nós estamos falando daquele material impresso, escrito, nós estamos falando de PDF, nós estamos falando de plataformas do Teams, nós estamos falando do Google Classroom, ou seja, ambientes virtuais de aprendizagem, aplicativos em que a comunicação não acontece no mesmo tempo, em que a comunicação acontece em tempo diferente entre aluno e professor. E aí nós precisamos de ter alguns detalhes, porque a comunicação não é igual, não é idêntica. Nós verificamos no vídeo também que nós temos que ter alguns critérios de qualidade, ou seja, nós temos que observar alguns itens para ver se esse material que vai ser produzido, esse recurso, se ele vai ter uma empregabilidade, se ele vai ser desenvolvido de maneira adequada. E esses recursos são conteúdo, linguagem e estética. Nós já falamos sobre conteúdo no vídeo número 2 e agora nesse vídeo 3 nós vamos falar sobre a linguagem. Conteúdo está referente ao conteúdo da sua matéria, a sequência lógica que ele tem que ter, a divisões em sessões, a exemplos que sejam ligados ao cotidiano do aluno, a exemplos que clarifiquem, que deixem os conceitos de maneira mais palpável, e há uma interatividade, há um conteúdo em que você vai conseguindo orientar e motivar o seu aluno a estar acompanhando e estar seguindo você. Agora a gente vai falar da linguagem, da forma como a gente tem que escrever ou desenvolver esse conteúdo. E para começar a falar dele, eu acho que a gente precisa primeiro de colocar e situar a educação à distância ou o ensino remoto. A gente tem um vídeo aqui no canal em que a gente mostra a diferença, mas basicamente a gente pode dizer que a EAD ela é mais estruturada, ela tem mais tempo e ela pode auxiliar nesse ensino remoto, nessas aulas remotas que nós estamos tendo. Porque a EAD ela é caracterizada pela realização de um processo de ensino-aprendizagem com mediação docente, então você, professor, agindo, e de recursos didáticos, o material que a gente vai falar na aula de hoje, no sentido da linguagem, sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes tecnológicos de informação e comunicação. E a gente vai dizer que se a gente for falar de educação à distância e de ensino remoto, a educação à distância ela tem muito a contribuir e é o que a gente está usando. Porque a educação à distância ela está no artigo 80 da LDB, Lei 9.384, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e no Decreto 5622 de 2005. Já o ensino remoto é o ensino emergencial que as escolas estão aplicando neste momento de isolamento social por conta do Covid. A gente vai falar então hoje de um critério de qualidade para desenvolver esse material didático. E o critério de qualidade utilizado vai ser a linguagem. Quando a gente fala de linguagem, a gente vai ter aí alguns autores como Benjamin, 85, Bakhtin, 1992 e Vygotsky, de 94. De acordo com as bases teóricas desenvolvidas por esses autores, a linguagem ela é o espaço de recuperação do sujeito como ser histórico, social e cultural. Ou seja, a partir da minha linguagem, através da minha linguagem, eu me coloco como ser histórico, que vive em um contexto histórico, um ser cultural e um ser social. É a partir dela que eu tenho interação. Então é muito importante
importante a gente dar atenção para a linguagem, para o modo como eu falo. Os elementos constitutivos da linguagem são gestos, sinais, sons, símbolos ou palavras usados para representar conceitos, ideias, significados e pensamentos. Então eu estou aqui hoje utilizando com vocês a linguagem. Então muita gente acha que a linguagem é só palavra, mas para além disso, a linguagem também é gestos, também é sinais, também é expressão visual, é tudo aquilo que vai comunicar e vai conseguir fazer com que o outro entenda as minhas ideias, os meus conceitos, meus significados e pensamentos. E aí a gente tem que pensar o seguinte: há diferenças de materiais assíncronos, que são aqueles materiais que a gente não está, no contato simultâneo. As videoaulas como essa, nós temos vários recursos. Eu estou utilizando o recurso facial, eu estou utilizando o recurso gestual. Vocês estão conseguindo ter acesso a várias coisas, a vários itens que a gente pode configurar na linguagem. Quando a gente vai pensar no material didático impresso, que é aquele que o aluno recebe, ou que a gente produz em forma de PDF, ou em forma de impressão para o aluno, esse material não tem esses recursos. Então ele tem que ter uma maior atenção na linguagem, tá? Para que eu consiga especificar e expressar o que eu quero para o meu aluno. E aí a gente trouxe aqui alguns critérios, alguns itens que são importantes. O primeiro disso o primeiro parte da linguagem é a estrutura das ideias por tópico a tópico. É como a gente pensar se as minhas ideias estão todas embaralhadas, se as minhas ideias estão todas misturadas, se a minha linguagem mistura aqueles textos muito grandes, fica difícil a compreensão. Então o interessante é que eu separe as minhas ideias, como eu vou fazer aqui hoje na apresentação, por bloco, ó, o 1 e o 2. E que você aí, quando for produzir um material, você professor, material escrito, material didático para ser impresso, que você pense nisso. Divida então por tópicos, por partes, e cada ideia em seu sentido, para que fique mais fácil de compreender a sua linguagem, o que você visa transmitir para o seu aluno. Aí a gente vai pensar assim: pessoalidade. Tem muita gente que acha que eu tô gravando aula, então eu tô gravando para um celular, eu vou ficar falando de maneira tensa, olhando para a bolinha aqui, que é a minha câmera, e pensando, meu Deus, que dificuldade, eu tô parecendo uma louca. Não, a gente tem que pensar em que a linguagem pressupõe a interação, a pessoalidade. Tem uma pessoa, tem uma Rosana que está falando aqui e tem aí do lado você que está me assistindo, que é uma outra pessoa. Então nós temos que pensar que essa linguagem nos une. Então a gente tem que pensar em ser o mais pessoal possível. Então eu falo, ó, você que me escuta, eu, Rosana, que estou sendo a sua tutora, a sua mentora agora, e aí a gente pensa nisso. Você, professor, quando for produzir seu material, sua videoaula, fale você, aluno. Rosana, mas não é meu aluno, é meu celular, é a minha câmera, não tem problema. Tente transpor essa tecnologia e imaginar que aí do lado da tela tem alguém, tem uma pessoa que é o seu aluno. A mesma coisa no papel. Quando você for escrever, tenta pensar assim, nossa, tem alguém lendo, tem alguém que vai receber esse material aqui impresso, esse PDF, que vai ler, e eu tenho que levar em conta. Então eu falo, olha, você aluno, mesmo o material impresso, você aluno que está me lendo, que está lendo esse texto agora, deve ter... Então, tente trazer isso, que é tão bom na educação presencial, para a educação também remota. A linguagem tem que ser clara. Tem professor que quer falar difícil, mesmo em sala de aula, viu, professores? Tem professor que quer falar difícil, principalmente aqueles que estudam um pouquinho mais ou aqueles que querem ser melhor que os outros, né? Não, porque eu gosto de falar que eu não sou, eu não sou mandado pelos alunos, eu que conduzo a minha aula, eu sou bom. E aí fala de uma linguagem que os alunos distancia, né? Então você tem que aproximar. A pessoalidade é isso, é aproximar. E aí a sua linguagem, ela tem que ser escrita, professor, tem que ser colocada de maneira clara aqui mesmo. Eu posso usar termos mais técnicos para falar? Posso, mas eu vou falar de maneira clara, minha linguagem vai ser clara? Então, se não, dispense. Tente fazer com que a linguagem fique clara, com que os conceitos e os argumentos, aquilo que você vai dizer, seja compreensível. E quanto mais a sua linguagem for clara, for simples, for objetiva, melhor ainda. Não queira florear, não queira mostrar que você é bom demais, até principalmente o texto escrito. Não, vou escrever palavras difíceis porque meu aluno vai perceber o meu nível. Amor, o seu objetivo aqui não é mostrar seu nível, né, professor? No material didático, o seu objetivo é fazer com que o aluno aprenda.
E aí, para isso, a sua linguagem tem que ser clara e acessível. Acessível, a acessibilidade. Então a gente tem que pensar que a sua linguagem ela tem que chegar neste aluno. Esse aluno tem que compreender o que você fala. Se você vai dizer um termo complicado que o aluno não sabe o que é, nós estou falando de educação de material didático assíncrono. Nossa, mas professor que não sabe, olha gente, assíncrono é aquele material que não acontece aquela comunicação no mesmo tempo. Eu escrevo agora o texto, o aluno lê daqui 1, 2 dias, eu gravo a aula agora, o aluno vai assistir daqui uma semana, 4, 5 dias, não tem uma sincronia, é assíncrono. Então percebem que eu tornei um termo assíncrono, que seria um termo complicado, um termo acessível, um termo em que os alunos, um conceito que os alunos, que os professores compreendam. É isso que você tem que fazer nas suas aulas, professor. E para isso, às vezes, vai ter que descer um pouquinho do pedestal, tá bom? E aí pensar numa linguagem inclusiva. Eu tô fazendo uma linguagem, principalmente para aqueles professores de salas especiais, que trabalham com inclusão. Aí eu tenho alunos que não compreendem isso. Então eu tenho que pensar, de acordo com as necessidades desses alunos, como que eu tenho que escrever, como que eu tenho que transformar isso, como que eu tenho que gravar o áudio, né? Como que eu tenho os alunos sérios, como que eu tenho que pensar na linguagem de sinais para chegar e pensar nessa acessibilidade também inclusiva. Paragrafação. Os seus parágrafos, eles têm que contar com no máximo 1, 2 ideias. Vocês percebem que aqui é como se fosse um parágrafo. Eu trago uma ideia central e eu esmiuço, explico essa ideia. No texto escrito a mesma coisa. O seu parágrafo, ele tem que ter uma ideia central, uma ideia principal ou 2. Tem professor que quer escrever um parágrafo de 20 linhas com todas as ideias possíveis. Pense em facilitar, tá bom? Concisão, também tem isso. Eu vou escrever difícil. Tem alunos que querem mostrar, eu sou professora de língua portuguesa, então eu sei que chega a redação, o aluno quer mostrar que ele domina. Então ele vai escrever uma frase, vai dizer assim, o dia está belo. O dia, com o seu sol, com as suas coisas, com o seu estava, e aí, oi, eu coloco isso na redação, tá? Os meus alunos sabem que eu escrevo, ô filho, menos. O que é ser conciso? Você quer falar o dia está bonito? Diga o dia está bonito. Não fica rodeando para mostrar que você fala muito bem, para mostrar que você tem um dom de comunicação, mas não é esse o objetivo. Então numa videoaula, vá direto ao ponto. No material escrito, mais ainda, frases curtas, concisas. O que é concisão? Curta. Vá direto ao ponto, ninguém tem tempo nem paciência para isso. Tem gente que fala, não utilize esse pronome X, não faça um texto, olha que detalhe, vamos falar sem negação, não escreva frases muito grandes. Espera aí, eu coloquei negação, não escreva frases muito grandes. Talvez a pessoa esqueça do não e fala assim, escrever frases muito grandes. Então você tem que evitar utilizar a negação. Então você vai dizer assim, olha, escreva frases curtas. Não deixe a lição para a última hora. Em vez de falar não deixe, você fala assim, faça a lição assim que receber. Então você vai evitar usar a negação. As orações principais, elas têm que estar sem negações em excesso. Não utilize o travessão, não sei o quê. Você vai falar, utilize tal coisa. Então, em vez de usar orações, frases negativas, utilize uma afirmativa. Fica mais fácil de guardar. Sua linguagem fica mais acessível. Os verbos ativos e direto. O aluno, quando você está fazendo, está falando, ou quando você fizer, quando você falar, vá direto ao ponto, né? Pare de rodeios, né? Então use verbos que sejam verbos acessíveis e que sejam verbos que estão, assim que o aluno tiver pensado que, não, quando o aluno pensar, vai direto e reto. As palavras concretas. Então quando você for utilizar, você pode até usar metáforas, pode usar exemplos, mas busque também colocar palavras que para os alunos façam sentido, que elas tenham uma significação. Explicações, eu gosto muito disso.
Quando você for usar um termo técnico, eu estou falando aqui sobre material assíncrono. Expliquei o que é esse termo. Quando eu vou explicar sobre adjunto adverbial, explicar o que é um adjunto adverbial. Quando eu vou explicar sobre uma equação, explicar o que é uma equação. Eu vou usar um termo técnico, utilizar e explicar esse termo técnico. E as expressões idiomáticas. E até mesmo, né? Então você está dizendo assim, ele vai ser uma pessoa que é uma pessoa difícil de lidar, é uma pessoa... Você está usando termos que não são termos usuais, você está usando termos que são expressões idiomáticas, são até os mesmos memes, esclareça para a sua linguagem ficar clara, tenha explicações. Mecanismos motivacionais e instrucionais. Vocês veem que na aula eu falo, professor, eu paro um pouquinho e falo, você vai conseguir, você vai dar conta. Então, vários vídeos meus eu coloco isso. Ou vários vídeos eu falando, olha, então, não faça isso, faça aquilo. Ou faça isso. Acabei de falar para não usar a frase negativa e estou usando. Vou dizer assim, seja claro, coloque as informações de maneira curta, concisa, alcance seu aluno, enfim. Então, eu estou usando aqui expressões que estão dando instruções. E estou também aqui em vários momentos, você vai conseguir, porque você consegue em sala de aula, estou motivando. Tente fazer isso nos seus vídeos, tente fazer isso no seu texto escrito para ser impresso. Por quê? Quando você coloca ali uma linguagem que mostra para o aluno que você acredita nele, uma linguagem que mostra para o aluno que você está orientando, dando instruções, o aluno não fica perdido, gente. Você aproxima. E a aproximação, ela gera uma afetividade positiva. E quem é afetado positivamente aprende mais, tá? Como já dizia Valon. Use uma abordagem lógica. Quando a gente pensa em lógica, mas como assim lógica, Rosana? Você tem que usar lógica. A gente fala lógica, lógica, e eu trouxe 2 exemplos de lógica. A gente tem a abordagem lógica com o método dedutivo, que é o método que vai do geral para o específico. Então eu vou falar assim, olha gente, a gente vai fazer um relatório. O relatório ele serve para comunicar uma informação que houve. Eu estou indo do geral. E aí eu vou para o específico. Então, o relatório tem introdução. Na introdução, então vocês veem que eu parto do geral e vou para o específico. Ou eu parto do todo, nós vamos falar de ortografia. E aí eu vou falando das partes. Esse aqui é um método lógico dedutivo, porque aí o aluno, quando ele sai do todo, ele pode ir deduzindo as coisas. Ou o método indutivo, que é um método de que a gente vai usar as experiências concretas. Então, é como eu falei para vocês, lembra quando vocês têm aula? Que na aula vocês têm que ficar explicando para o aluno, de repente, e aí você vai perguntar, lembrem quando vocês fazem isso? Quando vocês pegam uma conta e encontram esse problema? Então, nesse método, nessa abordagem lógica do método indutivo, a gente usa as experiências concretas, né? Ou dos alunos de uma situação. Então, por exemplo, no caso de ciências, a gente traz uma experiência para quê? Para mostrar de modo concreto como acontece. No caso de língua portuguesa, a gente traz trechos de textos, trechos do jornal, charges, para mostrar uma experiência concreta como aquilo acontece, além de possibilitar. Então são métodos em que a gente pega a lógica, a experiência que esse aluno tem, eu já vi isso. Ou a gente pega, apresenta o assunto de uma maneira geral e aí a gente vai colocando partes específicas. Lembrando também que eu não posso chegar e falar, então, vamos falar agora de vamos falar de acentuação das proparoxítonas, se eu nem tenho a base para o aluno. Então é pensar também nessa base que o aluno tem que ter. Não economizar conectivos entre as palavras e frases. A própria frase aqui foi uma frase negativa, né? Então, você tem que usar conectivo entre as palavras e frases. Eu tenho aqui no canal um vídeo que eu falo das conjunções. Então, a gente usa muito por quê, porque, aí, mas eu tenho todavia, então, desse modo, assim sendo, consoante, destarte, assim por diante. Tem várias e várias conjunções. Então, são conectivos, eles conectam as palavras, né? No caso das conjunções, conectam os verbos. E no caso das preposições, o de, o para, o em, eles conectam as palavras. Então, você, quando for escrever, utilize as conexões, os conectivos, as conjunções, as preposições. Rosana, eu não sei usar. A aula de conjunção, então, fica para você. Eu tenho uma aula ali muito para conjunção nos textos, muito boa sobre esse assunto.
Use pronomes pessoais e possessivos. Você vai falar assim, olha, nesta aula nós, pronome pessoal, né? Você, né? A gente é um pronome de tratamento, mas você tem eu gostaria de apresentar, né? Nosso planeta. E a gente vai utilizar então os pronomes possessivos e pessoais, né? Os pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, do caso reto, caso oblíquo, me, ele. E os possessivos, a gente vai usar meu, seu, nosso, dele. Por quê? Isso deixa uma linguagem mais amigável também. Equilíbrio, tem que pensar o seguinte, eu tenho que usar metáfora, eu gosto muito de usar metáfora, vocês veem que eu comparo muito os exemplos nossos do prática do dia a dia na sala de aula, mas não pode ser nada demais, né? Tem que ter um equilíbrio. Não dá para eu não usar exemplo no meu texto e não dá para eu pôr exemplo ou 3, 4 exemplos para cada coisa. Então a gente tem que procurar em ser equilibrado. Nas metáforas, quando eu vou usar no sentido figurado uma palavra, dizendo, olha, a linguagem ela pode ser uma arma. Ela pode intimidar, né? Ou ela pode ser um instrumento de aproximação, então usei uma metáfora. Uma analogia, associações, repetições, comparações. Então eu comparei aquele que escreve bem daquele que escreve mal. Eu comparei a aula presencial com a aula à distância. É legal, mas não exagera, que senão a sua aula fica só metáfora, metáfora, comparação, comparação, analogia, analogia, e no fim das contas você não consegue fazer com que seja compreendido. Esse aqui eu acho que é o mais legal. O estilo ele tem que ser um estilo conversacional. O que quer dizer conversacional? Usando de conversa. Eu tô batendo um papo com o meu aluno. É o tipo de estilo que a gente usa em sala de aula. A gente entra em sala de aula e ninguém aqui tá como se estivesse dando uma palestra. Nós entramos em sala de aula e nós conversamos com o aluno. Nós vamos explicando, a gente vai orientando e aquela linguagem vai nos aproximando. É um estilo que mostra uma relação entre pessoas, uma relação amigável, uma relação em que você incentiva, entre docente e discente com a interação, é o diálogo. Então, ai Rosana, mas numa videoaula, como que eu vou fazer diálogo? Então, difícil, né? A gente fez um diálogo. Tô falando pra você, não é difícil? É difícil, mas é possível. E você pode fazer isso no seu material, na sua videoaula. O que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam aprendendo, porque eu tô aprendendo muito com vocês. E você faz no sentido de interação, no sentido de uma motivação e de uma aproximação. No material escrito também. Você, aluno que está me ouvindo, como que você está se sentindo neste momento? Você pode ver que todo o material impresso EAD, todo o material que é escrito, esse material tem muitas perguntas. Parece que o texto vai conversando. Você fala assim, nossa, o professor está conversando comigo? É esse o objetivo mesmo. Então, quando a gente pensa na linguagem, essa linguagem, acabei de dizer, ela pode ser uma arma que me distancia, que me atrapalha, uma arma que chega, né, e me faz me sentir coagida, me sentir pequena, que tem muito professor que usa a linguagem como uma arma, faz da linguagem uma forma do aluno se sentir constrangido, se sentir menor, ou a linguagem pode ser uma coisa que aproxime. Então, às vezes, professor, você tem lá um círculo de amigos, você fala de maneira muito culta, de maneira muito... E para os seus alunos, quantos alunos falam, professora? O professor XPTO, ele não consegue explicar, ele sabe muito, tem mestrado, doutorado, pós-doc, mas não sabe explicar. E por que não sabe explicar? Porque esse professor não consegue ter uma linguagem em que ele interaja com o aluno. Então, professor, você tem que pensar que a sua linguagem tem que ser uma linguagem de interação. Você tem que chegar nesse aluno. Então, a tua linguagem não pode ser uma arma. A tua linguagem tem que ser um instrumento. Ela pode ser uma corda aqui, ó, que vai aproximar você do seu aluno, você do seu ouvinte, você do seu tutor, do seu mentor, enfim. A linguagem, o que eu quero falar? Eu quero explicar a matéria XPTO, que aí é a parte de conteúdo, vídeo de conteúdo. Ok, para que eu quero fazer isso? Para que o aluno aprenda. E quem é esse meu aluno? Então eu tenho que estar próximo a esse meu aluno, saber que aluno que é, que linguagem, será que ele vai entender? Será que não vai? Vou dar exemplos, vou tentar ter uma linguagem o mais simples possível, vou tentar aproximar. É esse o objetivo, porque a linguagem como aproximação, como um instrumento que liga, que une, ela cria vínculos.
e vínculos. Se há vínculos, há afetividade positiva. E se há afetividade positiva, nós conseguimos aprender. Então até tem um vídeo aqui no canal sobre EAD e afetividade que diz muito isso. Você afeta o seu aluno da maneira como você fala com ele, da maneira como você escreve para ele. Então pense uma maneira que os aproxime e não os distancie. Essa é uma dica aí muito válida para vocês, tá bom? Façam da linguagem o melhor possível, assim como nós estamos fazendo. Então as referências, a gente está usando Chons e validação de critérios de material didático assíncrono em educação, e nós estamos fazendo isso mesmo, nós estamos fazendo um instrumento, nós estamos usando esta quarentena, esse momento difícil, não como uma arma que nos separa e nos intimida, mas nós professores estamos usando como um instrumento de crescimento e de aproximação. Fica à vontade para compartilhar nos grupos dos seus amigos, para curtir, ativa aqui o sininho, nos acompanhe e a gente está aqui juntos no canal A Corrente. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo em que nós vamos falar sobre estética. E aí a gente vai ter um convite para vocês, um webinário aí em que a gente vai falar sobre produção de material didático. A gente vai ter vagas limitadas, tomara que você consiga uma delas. Mas se você não conseguir, não fica triste, porque a gente vai compartilhar depois desse webinário aqui no canal inteirinho para você, tá bom? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau e até a próxima.